Olá pessoal, meu nome é Isaac, eu sou aluno do Instituto Federal do Ceará, no campus de Tianguá. Eu estudo no curso Bacharel em Ciências da Computação e sou integrante da quarta equipe na disciplina de Cálculo Numérico. E venho através dessa apresentação explanar um pouco sobre o método da bissecção. Nessa apresentação eu irei falar o que é esse método, como funciona e uma aplicação exemplificada sobre o mesmo. Primeiramente, o que é o método da bissecção? Qual o seu objetivo? O método da bissecção é um método que consiste em encontrar a raiz de uma função. Só que esse método, o objetivo principal dele não é encontrar a raiz exata, e sim encontrar uma aproximação para essa raiz, só que uma aproximação tão boa quanto como se fosse a exata. Primeiramente, para executar esse método, tem que ser observado alguns pontos. Primeiro, a função precisa ser contínua. Se você tem uma função contínua entre o intervalo a e b, você poderá achar a raiz contanto que ela seja contínua e com sinais contrários. Ou seja, não basta ser contínua nesse intervalo, precisa ter sinais contrários. Se f de a for positivo, f de b tem que ser negativo. Se f de b for positivo, f de a vai ter que ser negativo. Ou seja, para poder realizar esse cálculo da método da bissecção, você tem que estar observando esses dois pontos. A função precisa ser contínua no intervalo AB e f de A e f de B com sinais contrários. Como f de A e f de B vão ter sinais contrários, podemos inferir que f de A vezes f de B vai ser menor que zero. Com f de A e f de B menor que zero, concretiza que os sinais são contrários. Esse método é como se ele se resumisse principalmente em calcular-se o ponto médio. Por quê? Como que funciona isso, Isaac? É o seguinte, você tem uma função contínua no intervalo a, b. Essa função possui sinais opostos, f de a positivo, f de b negativo. Você vai calcular o ponto médio, somar a mais b, dividir por 2. Se você achar o valor igual a zero, então significa que você encontrou a raiz, você já pode parar. Caso não, você vai ter mais duas opções. Ou o ponto aqui vai substituído na função vai dar um valor positivo ou vai dar um valor negativo. Se o ponto médio aqui substituído na função der um valor positivo ou negativo, você vai encontrar o lado oposto a ele. Como nesse caso aqui, eu supus que deu um valor negativo. Como deu um valor negativo, a raiz vai estar nesse intervalo, no intervalo com sinal contrário ao dele. Então, foi feita a primeira iteração. Então, o objetivo desse método é repetir essa interação novamente. Você vai pegar esse intervalo e vai calcular o ponto médio. Vamos supor que dessa vez o ponto médio deu positivo. Então, a raiz vai estar nesse outro intervalo aqui. Então, só nessas duas iterações podemos perceber o quão já diminui o intervalo e o quão mais precisos estamos da raiz. Então, você pode fazer esse método várias e várias vezes, o tanto que você achar necessário para que suprima a sua precisão na raiz. Agora, como foi explanado um pouco sobre esse método, eu irei mostrar logo aqui, irei demonstrar nessa função aqui que eu escolhi. Você tem essa função f de a, f de b, com esse intervalo, onde f de a é positivo, f de b é negativo, obedecendo essas dois pontos principais, função contínua, sinais contrários. Então, a teoria diz que a raiz vai estar nesse intervalo. Primeiramente, vamos calcular o ponto médio. O ponto médio foi calculado e ficou nesse exato ponto aqui de x. Substituindo na fórmula, deu que é negativo. Se é negativo, a raiz vai estar nesse intervalo aqui, entre f de b2 e f de a1. Ou seja, nesse outro intervalo aqui. Então, vamos fazer essa iteração mais uma vez, calculando o ponto médio. O ponto médio ficou mais próximo da raiz, ou seja, mas ficou com sinal positivo. Então, a raiz vai estar nesse intervalo entre f de a2 e f de b2. Nesse outro intervalo, refazendo de novo a interação, encontramos outro ponto mais próximo da raiz, diminuindo o intervalo.
Como esse ponto é positivo, a raiz vai estar entre f de A3 e f de B2, ou seja, nesse intervalo aqui. Bom, isso aqui foi um breve conceito sobre o método da bissecção. Agora eu irei mostrar sobre uma aplicação desse método através de um código que eu desenvolvi na linguagem Java. Esse código ele foi feito na plataforma IntelliJ. Nesse código eu usei como exemplo a função e elevado a x menos seno de x. Eu vou demonstrar o gráfico dessa função primeiramente aqui na plataforma GeoGebra. Esse é o comportamento da função e elevado a x menos seno de x. Podemos perceber que essa função ela possui uma raiz entre esses intervalos aqui, menos 4 e menos 2, ou menos 4 e menos 3. Então, vamos usar essa plataforma, essa função como exemplo no nosso código. Aqui a função que foi utilizada como exemplo, elevado a x menos seno de x. Primeiramente, eu vou demonstrar aqui o funcionamento do código. Vamos inserir um valor para naquela função. Vamos utilizar esse intervalo aqui, A valendo menos 4, B valendo menos 2. Então, o valor de A vai valer menos 4. O valor de B vai valer menos 2. E a precisão, mais conhecida popularmente como erro, vamos colocar 0.0001. Esse é o erro que eu quero encontrar para poder ter uma precisão boa da minha raiz. Então vamos dar Enter. A raiz que ele nos deu foi essa, e o valor da função nessa raiz vai ser esse. Já é uma aproximação muito boa da raiz exata. Agora vamos depurar o código. Deixa eu mostrar como é que funciona o código. Porque o código nada mais é do que o passo a passo do método, ou seja, uma explicação melhor sobre esse método. O código, vamos começar aqui sobre a função main. Primeiramente, eu defini o número máximo de iterações. Para evitar loop, eu defini como o máximo de iterações ser igual a 100 iterações. Ou seja, o máximo de vezes que esse código vai ser executado vai ser 100 vezes para poder achar a aproximação da raiz. Aqui vai entrar com os valores e aqui vai calcular. Agora vamos diretamente para o método da bissecção. Esse método, vamos lá, ele vai receber o valor de A, o valor de B, a precisão e a quantidade de iterações. Primeiramente, ele vai calcular e verificar se o intervalo que você deu já é menor que a precisão. Se for já menor que a precisão, ele já vai retornar esse valor, porque já é uma aproximação como você desejou. Caso não, a quantidade de iterações vai receber o valor 1, que é simbolizado pela letra K. Então ele vai entrar no loop, que vai repetir a quantidade de iterações quantas vezes for necessário para achar a sua precisão. Primeiramente, ele vai calcular o ponto médio da sua função e do intervalo que você deu. Calculando o ponto médio, ele vai verificar aquela condição que dissemos anteriormente. F de A vezes F de B ser maior que zero. Se for maior que zero, A vai receber X. Se for menor que zero, B vai receber X. O X médio. Então, após realizar essa conferência, ele vai verificar isso aqui, ó. Se o intervalo entre B e menos A, ou seja, o intervalo entre B e o ponto médio, ou A entre A e o ponto médio for menor que a precisão, ele vai retornar o valor de X. Caso não, ele vai adicionar mais a quantidade de iterações e vai repetir novamente o processo. E caso o processo ultrapasse 100 vezes, ele vai retornar o valor de X. E esse é o método da bissecção. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia.